perderam o avivamento. E o pior, porque muitas comunidades cristãs nem sabem o que é avivamento. O pior, irmãos e irmãs, é que nós nos acostumamos a comer migalhas. O pior é que nós nos acostumamos a viver o evangelho medíocre. O pior é que nós estamos acostumados a ser cristãos superficiais. O pior é que a gente se acostuma com religiosidade e chama isso de evangelho e vida cristã. Isso não é vida cristã, isso não é evangelho. Isso é uma falsificação. Enquanto nós ficarmos tratando as coisas de Deus, as coisas espirituais, de maneira religiosa, nós estamos nos perdendo na visão, na vocação e no chamamento celestial. Visão, vocação e chamamento celestial. Sabe uma coisa que me preocupa? É que muitos cristãos não estão inquietos. Muitos cristãos estão muito acomodados neste mundo. Muitos cristãos estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar, ou talvez que eles nunca tivessem que experimentar ou encarar a morte ou a vida após a morte. Essa é uma outra forma de ateísmo, o ateísmo religioso. O ateísmo religioso é muito pior do que o ateísmo filosófico. O ateísmo religioso é aquilo que é caracterizado pelas virgens nécias, em Mateus capítulo 25. Então, irmãos, a maneira séria e honesta que nós precisamos ter em tratar a palavra de Deus é que pode nos guardar nesta hora que nós estamos vivendo. Porque muitos irmãos não sabem o que é avivamento. Então eu vou dizer algo para você. Eu gostaria que você gravasse isso. Avivamento é a condição normal da vida da igreja. Eu vou repetir isso mais uma vez. Avivamento é a condição normal da vida da igreja. O que implica dizer que uma comunidade que não está vivendo ou não está buscando uma realidade de avivamento, ela jamais pode se autodenominar uma comunidade cristã. Ela não pode se declarar a igreja de Cristo. Eu sei que os irmãos podem ranger os dentes, chateados comigo, sinto muito. Vocês não estão aqui para ouvir mentiras. Porque se vocês quisessem ouvir mentiras, vocês tinham convidado um palhaço. Ou teria chamado um palhaço para fazer alguns gracejos para vocês. O que vocês estão ouvindo aqui, precisam ouvir, é algo que pode salvar eternamente suas almas. E mudar o destino desta igreja. Mudar a caminhada desta igreja. Mudar a nossa caminhada, a minha caminhada, irmãos. É inadmissível que nós, como comunidade cristã, numa cidade, numa região, não tenhamos avanços significativos. Não é possível que nós, como comunidade cristã, sejamos cristãos relapsos, frios, negligentes, carnais, mundanos. Não é possível. Rasos, superficiais. E o pior, aceitar que isso é a condição normal de ser cristão. Achar que esta é a condição normal de ser cristão. É triste, irmãos, mas hoje isso está sendo condição de muitos. Digo para os irmãos, é uma tragédia. É uma tragédia nós aceitarmos viver uma vida cristã como igreja sem uma busca de avivamento. É desprezar o Espírito Santo, é entristecer o Espírito Santo, é magoar o Espírito Santo, é apagar o Espírito Santo. Mas Satanás sabe como nos entreter com religião. Se tem uma coisa que Satanás é especialista, é em fabricar religiosidade, espiritualismo. No espiritualismo, nós temos as canções. No espiritualismo, você até usa a Bíblia. No espiritualismo, você tem alguém que prega sermão ou mensagens. No espiritualismo, nós vemos dissimulação.
Mas no meio do povo de Deus, na verdadeira igreja do Senhor, não existe dissimulação. Porque é visível a ausência do Senhor nas reuniões. É visível a frieza e a indiferença. Isso reflete no lar, no casamento, no comportamento social. Isso se manifesta em todas as esferas da nossa vida. Então, irmãos, irmãs, nós precisamos urgentemente tomar uma decisão pelo Senhor nessa hora. Sabe por quê? Eu preciso dizer para vocês. Porque o anticristo já está levantando a sua igreja. Eu não sei qual foi a última vez que você examinou o Apocalipse capítulo 13, mas lá está muito claro. Existem muitos detalhes ali. Um dos detalhes que você precisa buscar no livro de Apocalipse é sobre a frase, os adoradores da besta. Adoradores. Esta palavra, ela tem sua raiz do grego para o latim, da onde vem latreia, que é culto. É culto. O sentido ali é cultuar mesmo. Então, essa forma de falsificação de cultos, de devoção, de adoração, essa forma superficial, é uma maneira como o espírito do anticristo já está produzindo uma mentalidade religiosa para adorá-lo. Porque hoje você vê, mesmo no meio cristão, uma busca por homens, uma busca por homens. Por que existe hoje um evangelho antropocêntrico? Esse evangelho é o evangelho do anticristo. Por que hoje você vê como muitos cristãos são superficiais? Por quê? Porque é interessante que seja do anticristo. Satanás, no meio dos seus espíritos malignos, ele tem produzido isso. Veja que o Senhor está dizendo para esta igreja de Éfeso, que Ele vai remover o seu candeeiro, caso ela não se arrependa. Sabe o que é remover o candeeiro? Irmãos, irmãs, aqui em Apocalipse capítulo 1, você vai ver que o nosso Senhor, Ele se encontra no centro de 7 candeeiros. Apocalipse 1:20, Ele se encontra no centro de 7 candeeiros. Estes candeeiros é uma representação, é uma metáfora daquilo que é a igreja. O que significa remover o candeeiro? Primeiro você precisa descobrir qual é a finalidade de um candeeiro. Antes de entrarmos nos detalhes, mas vamos pelo menos olhar de maneira superficial. Qual é a finalidade de um candeeiro? Produzir luz, iluminar. Se você ler Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo, ele coloca uma nota muito importante nesse texto, que sejamos como luzeiros, luzeiros. A igreja precisa ser um luzeiro. E o objetivo da igreja como luzeiro, não é que ela tem que focar qualquer outra coisa. Não, ela deve focar uma única coisa. Todo o seu brilho tem que ser focado para Cristo. Ela está ali para colocar sua luz sobre Cristo. Existe uma outra forma também de dizermos sobre isso. Como luzeiro, o que significa que na igreja somente Cristo tem toda a inclusividade e toda a centralidade. E talvez a ideia que você tem, que é remover o candeeiro, seja um ato físico, é um ato espiritual. É uma outra forma de dizer que a centralidade, a inclusividade e a presença de Cristo é retirada da igreja. Isto é, se Cristo não está ali, qual é a finalidade do candeeiro? Se não é para Cristo que ela lança a sua luz, qual é a finalidade dela? Está entendendo, irmãos? E o que quer dizer, ou o que implica dizer, que se Cristo não está ali, o candeeiro estará, porém a sua luz não estará nele, outro tomará o seu lugar nela. Sua luz estará focando sobre outro. Isso é muito perigoso, irmãos, porque essa carta, eu digo para vocês, ela é perscrutadora. Essa carta à igreja de Éfeso, ela nos perscruta. Então, como foi possível uma comunidade com tanta riqueza espiritual, com um depósito espiritual
de vida, de glória, de graça, de amor.